Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queremos desejar uma excelente semana a todos os irmãos e compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que diz assim, a partir do versículo 44. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa esse texto, né? Primeiro que os apóstolos, né, Paulo e Barnabé, diz ali que eles vieram, né, estavam ali pregando aos judeus, mas eles rejeitaram a palavra. Então, eles seguiram para ministrar àqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. E o que acontece, né, é que a palavra de Deus é recebida de muito bom grado por uns e é rejeitada por outros. E qual é a atitude daqueles que estão comprometidos com Deus? A Bíblia diz aqui que eles fazem um ato de protesto, né? Batem com a sandália para tirar o pó, como quem diz, olha, nós nos dedicamos a ministrar a palavra a vocês, mas vocês não querem. Estamos em paz com a nossa consciência de que fizemos aquilo que devíamos. Em relação aos outros que abraçam a palavra, eles se dedicam a ensinar, eles vão e pedem que eles compartilhem ainda mais a palavra de Deus. Aqueles opositores, aqueles que não queriam saber de Deus nem de sua palavra, expulsam os servos de Deus dos seus termos. Não querem que eles estejam ali presentes, compartilhando o que é bom, a vida eterna, o reino dos céus. E eles seguem tranquilos, em paz. Quanto aos que querem receber, eles se dedicam a isso. E algo interessante aqui, irmãos, que quando eles falam assim, os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, os principais das cidades, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos, ou seja, fizeram um movimento, né, para aumentar a quantidade de gente que se opunha àqueles homens e àquela palavra que eles estavam pregando. Fizeram a perseguição contra eles, colocaram eles para fora, mas o comportamento deles qual é, irmãos? Já disse, né? Eles fazem um ato de protesto batendo a sandália. Mas no final, o versículo 52 diz o quê? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, a perseguição, as oposições não mudaram o ânimo do apóstolo Paulo e de Barnabé. Eles continuaram alegres e cheios do Espírito Santo fazendo a obra de Deus. Ou seja, aquilo que se levanta, né, contra Deus e contra os seus servos não prospera, não tira o ânimo, não tira a alegria, não tira o Espírito Santo de quem servem a Deus. Então essa certeza deve nos motivar para que nós possamos continuar fiéis a Deus, dedicados à sua palavra, ministrando a palavra a todos os homens. Quem rejeitar, a Bíblia mesmo diz, não lancem pérolas
aos porcos. Ou seja, vamos nos dedicar a falar para quem quer ouvir. E com certeza há muitas pessoas na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, que querem ouvir a palavra de Deus, que estão com as portas abertas, com o coração sensível, esperando que alguém lhes compartilhe. Que possamos ser esses instrumentos nas mãos de Deus, como o apóstolo Paulo foi, como Barnabé foi, e com isso o nome de Deus foi glorificado e muitas vidas foram salvas. Nada, ninguém pode impedir que façamos a vontade de Deus. O Espírito Santo habita em nós e devemos fazer isso com muita alegria, como Paulo e Barnabé fizeram, mesmo diante de tanta perseguição. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana em sua santa paz.